Esses dias eu dei uma aula no curso de especialização, esta semana, na área do direito. E eu falei contra o casamento homossexual. Os alunos explodiram em indignação contra mim. Houve um tumulto enorme na sala de aula. Eu tentava falar, mas eu não conseguia, porque eram vozes que se alternavam, que se misturavam. Ninguém ouvia ninguém. E uma aluna disse: vamos ouvir o professor, o que ele tem para dizer, conhecer os argumentos dele. Mas por mais que ela dissesse isso, ninguém queria ouvir. E eu recuei um pouco, sentei na minha cadeira e fiquei bem calmo, por 15 minutos, ouvindo aquela balbúrdia sem falar nada. Quando já estava com uns 10 minutos de confusão, eu disse: olha, quando vocês terminarem e se satisfizerem, expressando a indignação de vocês, me digam que aí eu falo alguma coisa. Depois de 15 minutos eles começaram a se envergonhar, porque eu era o professor, o regente da aula, e estava sentado calmamente calado enquanto eles dominavam a cena. Eu mantinha a minha tranquilidade, sorria para eles e esperava calmamente. Quando eles terminaram, eu comecei a falar. A primeira parte do que eu falei, eu não vou lhes comentar aqui, porque foi uma parte jurídica extremamente técnica em relação à Constituição, ao direito de família, ao direito das obrigações. Argumentos técnicos para dizer que não é concebível dentro desse ordenamento jurídico vigente esse tipo de união. Mas a outra parte eu vou comentar porque os irmãos poderão entender. Um aluno disse: professor, proibir o casamento homossexual é ser preconceituoso. Onde está o direito de isonomia? Todos são iguais. E eu disse para ele: o que tem a ver casamento de homossexual com preconceito? Negar casamento homossexual com preconceito? O que é que tem a ver defender casamento homossexual com igualdade? Eu disse a ele: olha, há outros impedimentos. O nosso sistema não admite a poligamia concomitante. Uma pessoa ter várias mulheres não admite nem a bigamia. Seria preconceito? Afinal de contas, duas mulheres poderiam querer viver com um homem e casar-se. Dois homens com uma mulher. Eu disse: negar a bigamia, a poligamia, seria um preconceito? O nosso sistema jurídico impede formalização de relações incestuosas. Um pai não pode casar com a filha. Um irmão não pode casar com uma irmã. Seria preconceito isso? Eu digo: isso não tem nada a ver com preconceito, com igualdade, tem a ver com uma instituição. Nós não estamos falando de pessoas. Os homossexuais, se quiserem viver juntos, é a escolha deles. Como se uma pessoa quiser ter várias mulheres, é a escolha deles. A questão é o que o ordenamento jurídico deve institucionalizar. Nós estamos discutindo uma instituição, não a situação de pessoas. E historicamente, eu disse a eles, historicamente o casamento é entre um homem e uma mulher. Mesmo nas culturas mais promíscuas, onde a homossexualidade foi aceita livremente, como em certos lugares da Grécia Antiga, o casamento era entre homem e mulher. As relações fora disso não estavam dentro da instituição do casamento, não se formalizavam como casamento. Há razões históricas que vêm desde o paganismo, passam pelo judaísmo e pelo cristianismo, para o casamento ser entre um homem e uma mulher. E disse mais eu, que há razões biológicas. Tirando a ideia que nós aceitamos pela Bíblia, de que Deus criou o casamento e definiu como deveria ser, apelemos para os antropólogos e para os sociólogos. Eles dizem que a razão de haver o casamento foi a identificação do pai. Numa situação de promiscuidade,
Todo mundo sabia quem era a mãe, mas ninguém sabia quem era o pai. Então o casamento existe, segundo antropólogos, sociólogos, pela necessidade de identificar o pai. Portanto, o casamento surge ligado à ideia de procriação. Uma união homossexual não gera filhos, não cria a necessidade de identificação de um pai. Aí uma aluna disse: mas professor, na nossa sociedade, a única maneira de um movimento homossexual se afirmar, obter reconhecimento, é por intermédio da ideia de casamento. Então tornou-se uma necessidade para os homossexuais ganharem respeitabilidade social. Aí eu coloquei o que já disse aqui. Por muito tempo criticaram o casamento, enfraqueceram e debilitaram. Como é que essas pessoas acham que precisam da instituição do casamento para se afirmar, e elas próprias arruinaram com a ideia de casamento, porque elas que agora lutam para se afirmar pelo casamento foram as que lutaram pelo divórcio, foram as que lutaram pela facilitação do divórcio, foi as que lutaram pelo sexo antes do casamento como uma prática normal da sociedade. Como é que elas querem usar o casamento para afirmar força, se elas foram aqui que debilitaram e enfraqueceram a ideia de casamento? Quem usa o casamento para se afirmar, então defende o casamento como uma coisa sagrada. Não há divórcio, exceto por uma razão bíblica. O casamento é uma união perpétua. O casamento é algo para o que as pessoas se guardam. Não é leve o casamento para depois lutar para afirmar o seu reconhecimento a favor dele. Mas se você rebaixa o casamento, como é que você agora quer lutar para se afirmar por intermédio dele? Alguém disse: professor, e a adoção? Eu sou contra a adoção por casais entre aspas, homossexuais. Porque o filho carece da figura do pai e da mãe. Eu disse: vamos imaginar aqui uma coisa. Eu sou criacionista, Deus criou tudo no começo, mas eu vou me fazer de evolucionista. Os evolucionistas dizem que a natureza é sábia, que a natureza cria as coisas de acordo com a sua sabedoria. Se um casal heterossexual é que gera um filho, então a natureza vai prover a figura do pai e da mãe adequadamente para o filho, porque a natureza adapta-se ao que ela produz, até mesmo dentro de uma visão evolucionista. Eu li esses dias na internet que nós temos tantas horas de sono. Primeiro é o sono superficial, depois é o sono profundo, onde a gente tira a canseira, e depois são os sonhos, quando a nossa memória é mantida acesa para que não enfraqueça. De onde é que os cientistas fazem essa divisão tão espetacular dos sonhos? É que eles acreditam que a natureza nada faz desperdiçando, tudo tem um sentido dentro dela. Pois se é um homem ou uma mulher que gera um filho, então tem elementos que somente um casal heterossexual podem prover para um filho. Um filho precisa de uma figura masculina e feminina, de um pai, de uma mãe. Quando se admite a adoção, é procurando representar o mais próximo de uma família real. Portanto, um pai e uma mãe, não uma união homossexual. Quando eu terminei de falar, fez-se um silêncio. Esperei um pouco, ninguém me respondeu. Eu disse: há alguma coisa mais que vocês queiram dizer? E um aluno brincalhão disse: não, professor, você nos deixou dopados. Eu sei que os obstinados não irão mudar a sua opinião, mas foram obrigados a se calar naquela hora.